Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de história. Hoje, começando aí na página 35, e nós vamos até a página 38, tá bom? Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da administração do príncipe regente, né? A semana passada nós vimos como que a corte, né, portuguesa vieram todos para cá, né? Nós vimos aí a questão da França, Napoleão Bonaparte, que invadiu Portugal porque ele decretou uma ordem para que nenhum país europeu fizesse comércio com a Inglaterra, e Portugal, sendo forte aliado, né, com a Inglaterra, não aceitou a ordem, né, de Napoleão Bonaparte, francês. E o que aconteceu? Eles juntaram tudo que eles tinham lá em Portugal e vieram todos ancorar aqui no Brasil, né? Em torno de 15 mil pessoas, né? E nós vimos que a maioria vieram para as cidades, né? Os estados da Bahia e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro aconteceu aquele episódio, né? Do príncipe regente, né? Nas portas da casa, no qual todas as portas que eram aí timbradas, né, com a sigla PR, eram para ser colocado para fora, os moradores, né? Era uma invasão, vamos falar assim. Então, não tinha casa para alugar e vender. A corte portuguesa, por sua vez, poderosíssima e com dinheiro, e tinha também todo o apoio do exército, né, dos militares. Foram colocados aí muitos que tinham já a casa instalada no Rio de Janeiro para fora, tá bom? E nós vamos conhecer um pouquinho mais aí dessa história hoje, essa administração do príncipe, né, que era o regente Dom João, que ficou no lugar da mãe, que era a rainha Dona Maria I, que estava doente na época e não tinha condições de assumir aí o trono. Então, Dom João, ele assumiu aí no lugar da mãe. Nós vamos conhecer um pouquinho mais, tá bom? Vamos ao texto. Administração do príncipe regente. Logo que o príncipe regente Dom João chegou ao Brasil e se instalou com sua corte no Rio de Janeiro, a cidade, que já era capital do Brasil, passou a ser sede da administração da coroa portuguesa. Muitos não sabem, né? Mas o Rio de Janeiro, ele já foi aí capital do Brasil, por quê? Porque ele ficava já próximo, né, das vias de comércio aí de Portugal, ficava próximo dos portos, né, que fazia todo esse comércio, Brasil, Portugal, Brasil, Inglaterra, enfim. Então ficava mais fácil, né, de ancorar, mais fácil de localizar também toda a parte administrativa, que existia um governo geral. E esse governo, ele também ficava no Rio de Janeiro, né? Era mais fácil para comandar e dominar o Brasil aí nas questões comerciais. Então, por isso que a capital, né, do Brasil já foi o Rio de Janeiro, por questão de fácil acesso mesmo, tá? Então, além dela ser a capital do Brasil, na época, ela passou a ser a sede de administração da coroa portuguesa. Então, toda a corte portuguesa, né, se instalou no Rio. A partir desse período, nosso território começou a ser administrado pelo príncipe, deixando de ter um governador geral. Então, é aquela história, tinha um governo geral que ficava aqui no Brasil comandando toda a parte comercial, exploração, enfim, e tudo que era arrecadado, né, com os recursos naturais aqui do Brasil, com as riquezas do Brasil, eram enviadas para Portugal, e Portugal fazia toda a distribuição comercial com a Inglaterra, enfim, com outros países, tá? Por meio desse governo geral que administrava aqui a mandado do rei de Portugal, tá bom? Olha lá. Dom João assinou um documento autorizando a abertura de portos às nações amigas, isto é, não era mais preciso negociar mercadorias exploradas somente com Portugal. Então, ele construiu, gente, como se fosse um aeroporto de navio, vamos falar assim, mas não eram portos, né? Portos aí de navios, para quê? Para que fosse autorizado mesmo o comércio livre
com as mercadorias com outros países, né? Porque antes era assim, tudo era negociado com Portugal. Tudo que era explorado aqui era negociado com Portugal. De Portugal lá ele saía delegando o comércio para outros países. Só que quando ele veio morar aqui no Brasil, né, definitivamente entre aspas, ele passou a negociar as mercadorias exploradas com outros países. Então não precisava ir, mesmo porque Portugal já estava sendo invadido, né, pela França. Então não tinha nem nexo, né, mandar para Portugal e de Portugal sair aí comerciando com outros países, né, tudo que era explorado aqui. Então daqui mesmo saía-se para outros países aí essa questão das mercadorias exploradas para o comércio, tá? Olha lá, poderia haver comércio com diferentes países, isso que a Pro acabou de falar, tá? Antes não existia, agora sim. Porém, a Inglaterra foi a principal beneficiada. Eles eram aliados, né? Porque a Inglaterra tinha um forte comércio, né, com Portugal. Eles compravam muitas mercadorias de Portugal e vice-versa, olha lá. Pois poderia vender seus produtos diretamente ao Brasil. Então, a Inglaterra foi a principal beneficiada, pois ela poderia vender seus produtos diretamente ao Brasil, né? Então, olha lá. Então, gente, antes a Inglaterra, ela, o que acontecia? Toda a mercadoria que ela vendia, né? Primeiro passava-se por Portugal e de Portugal passava-se para cá, era vendido para cá, né? No caso. Só que quando toda a corte portuguesa veio para cá, a Inglaterra poderia vender seus produtos diretamente para o Brasil. Então não precisava passar por todo um trâmite, passar em Portugal, de Portugal, ser vendido aqui, algo que tinha sido escolhido por Portugal para vender aqui a mercadoria, não. Tudo que vinha da Inglaterra podia ser vendido diretamente aqui no Brasil e vice-versa também, porque antes passava-se por Portugal, a mercadoria explorada pelo Brasil, e depois iria lá para a Inglaterra. Mas não, eles tiveram livre acesso aqui de comércio e exportação, tanto Portugal como o Brasil, tá bom? Vamos lá. Houve também a liberação e o encorajamento para a construção de indústrias, olha lá, indústria de lã, seda e ferro, favorecimento à introdução de novas máquinas. Então, olha lá, a indústria começou a tomar conta aí com a entrada da corte portuguesa aqui no Brasil, né? Então, as primeiras indústrias foram lançadas, indústria de lã, seda e ferro, tá? E trazendo aí também toda a evolução, né, na questão das máquinas, né, novas máquinas, não é como é hoje, né, mas toda essa revolução das máquinas aí vieram aí trazida pelos europeus, tá, que beneficiou muito a indústria, né, e junto com ela o comércio. Vamos lá. Dom João criou também a imprensa régia, e o primeiro jornal publicado foi a Gazeta do Rio de Janeiro. Era uma mídia na época, né, gente? Como nós temos hoje. O jornal, as revistas, a televisão. Então, enfim, eles criaram aí a imprensa rédia, a mídia na época, né? E o primeiro jornal foi a Gazeta do Rio de Janeiro. Inicialmente, cada edição vinha com 4 páginas e eram transcritos apenas documentos oficiais e notícias da corte brasileira e europeia. Então, se a gente observar bem também, era um jornal direcionado à corte, né? Eu acredito que aqui a parte mais, vamos falar assim, pobre da época não tinha acesso a esse jornal. Então, era direcionado à corte brasileira e também a corte europeia, para você ver, só tinha notícias oficiais da Europa e da corte brasileira. Tá? Então era um jornal aí, vamos falar um jornal excludente, né? Os mais pobres aí, os menos favorecidos, com certeza não liam esse jornal, né? Mesmo porque a maioria que eram alfabetizados
era a parte nobre, né? Os menos favorecidos ainda não sabiam ler e nem escrever. Vamos lá. A publicação do jornal trouxe um novo hábito à população, o de passar por meio da escrita as informações e notícias que antes eram transmitidas oralmente. Então, antes tudo era falado oralmente. Aí, com a criação desse jornal, as informações passaram a ser escritas, né? As notícias todas escritas. Somente a elite e a classe dos nobres sabiam ler. Acabei de falar, né? Então, somente aí a elite e a classe nobres que sabiam ler. Então, mais uma vez, confirmando que era um jornal excludente. Os menos favorecidos, os mais pobres, não tinham acesso a este jornal, mesmo porque iam pegar e não iam saber ler, né? E com certeza eram vendidos também, e com certeza muitos não teriam dinheiro para comprar esse jornal, né? No final do seu primeiro ano no Brasil, Dom João fundou o Banco do Brasil, olha lá. Então, além das indústrias aí que eles trouxeram, o rei também trouxe aí consigo, né? Fundou o Banco do Brasil com a finalidade de regulamentar os impostos pagos, porque eram impostos altíssimos, então tinha que ter um banco aí, né? Central, vamos dizer assim, para arrecadar esses impostos, né? E até hoje, interessante, né? O Banco do Brasil existe. Criou também muitos cargos públicos para empregar as pessoas da corte que tinham vindo para o Brasil. Então, criou o Banco do Brasil e criou aí empregos, né, para as pessoas da corte, somente para as pessoas ricas, né? Vamos falar assim. Pobres, né? Não tinham, os menos favorecidos aí não tinham direito a muita coisa, né, gente? Pensando também na questão da escravidão, né? Imagina vocês, por isso que eu falo, né? Os escravos foram deixados à margem aí da sociedade, né? Primeiro pela questão do preconceito e segundo porque eles também não gostavam, né? Então vieram muitos imigrantes para cá trabalhar para esse povo, né? Que tinha dinheiro, no caso. Que também esses imigrantes, né? Tanto italianos, holandeses, enfim, portugueses que vieram para cá, muitos também passaram muita necessidade, né? Porque não tinham dinheiro, tinha que trabalhar para esse povo, e esse povo com certeza exploraram muito, né? Não só os escravos, mas também outras pessoas de outros países aí que vieram para cá em busca de melhores condições de vida. Vamos lá. Fundou ainda a Biblioteca Real, hoje Biblioteca Nacional, contendo 60.000 volumes de livros trazidos de Lisboa. Então, ó, fundou a Biblioteca Nacional, né, trazendo aí mais de 60.000 livros, né, trazido de Lisboa. Incrementou a Marinha e o Exército, a parte, né, militar. Criou a Escola de Medicina e Cirurgia, uma faculdade, né, o Observatório Nacional e o Jardim Botânico. Então, eles trouxeram, né, o rei trouxe aí muitos benefícios, né, para os nobres, os ricos, né? Para os pobres não, mas se a gente observar todo o contexto aqui do texto, né? Por quê? Porque ele criou aqui, né? Toda uma parte de exército, marinha para se fortalecer, criou essa escola de medicina e cirurgia, né? Precisava de médicos, enfim. Mas quem estudava não era, né, as pessoas que não sabiam nem ler nem escrever, mas sim os que já sabiam ler, os nobres, né, os que tinham dinheiro, porque tudo isso também era pago, né, e o Jardim Botânico e o Observatório Nacional, tá bom? Vamos lá para a página 36 agora, continuar um pouquinho mais desse texto. Olha lá, gente, na página 36 nós temos aqui, ó, uma das criações aí de Dom João, né, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, biblioteca importantíssima até nos dias de hoje. E aqui, ó, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro também, tá? Bem conhecido aí pelos brasileiros, tá? E até um ponto turístico. Vamos lá. Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria do Reino Unido a Portugal e Algarves, deixando de ser uma colônia. Então, o Brasil, ele deixou de ser uma colônia portuguesa, né? Tipo, como se fosse um agregado, um estado de Portugal, né? E
ele alcançou aí uma categoria de Reino Unido, de Portugal, a Portugal, tá? Porém, continuou a ser governado pelo príncipe Dom João, e os cargos políticos mais elevados mantiveram-se nas mãos dos portugueses. Não mudou muita coisa, né? Mesmo ele alcançando a categoria do Reino Unido a Portugal, ele continuou sendo governado por Dom João, explorado por Dom João. Os cargos políticos mais elevados mantiveram nas mãos dos portugueses, né? Fora disso, ninguém tinha aí vamos falar assim, como que eu posso dizer, essa mamata, né? Tal situação causava insatisfação em muitos brasileiros. Por quê? O Brasil estava todo na mão de Dom João e dos portugueses, né? E os caras cobravam muito impostos de tudo aqui. Nós vimos isso, né, gente, na questão da exploração do ouro, né? Então, causava muita insatisfação em muitos brasileiros que não podiam tomar parte nas decisões mais importantes do país. Além disso, estavam descontentes com o constante aumento de impostos. É isso que eu acabei de falar. E hoje em dia não mudou muita coisa, né? A gente paga muito imposto por tudo e não tem retorno. Então, assim, na época também havia-se aumento constante de impostos e isso começou a causar uma insatisfação muito grande nos brasileiros, né? Então, tudo que se recebia como parte de salário, ou tudo que se explorava, que se plantava, se colhia, que achava, tinha que pagar impostos altíssimos, né? Ao príncipe aí, Dom João, e à corte portuguesa, tá bom? Essa insatisfação gerou revoltas contra a dominação portuguesa. A maior delas aconteceu em 1817 e ficou conhecida como a Revolução Pernambucana, gente, da qual participaram diversos grupos da sociedade, como latifundiários, comerciantes, artesãos e padres. Então, olha lá, essa Revolução Pernambucana de 1817 foi não posso falar, foi uma revolução mesmo, né? Foi tipo uma guerra mesmo, porque o povo começou, né, ficar revoltado aí por conta da dominação portuguesa, né? E Pernambuco, por sua vez, ele tinha uma forte tradição revolucionária. Então, os caras eram revolucionários. Tinha umas ideias meio liberais, né, iluministas, que circulavam por todo o Recife. E eram discutidas, assim, em reuniões secretas, né? Então, tipo, era uma cúpula à parte aí da corte. Eles queriam para o Brasil a mesma situação de independência. Então, assim, eles não queriam mais que o Brasil fosse uma colônia de Portugal, eles queriam uma independência, né? Assim como os Estados Unidos na época e as colônias espanholas na América. Então, nessa época que cobravam-se impostos altíssimos, né? Portugal começou a cobrar muito imposto aí, de toda uma sociedade, latifundiário, comerciantes, artesãos e do povo, né? Pernambuco ele foi abalado aí pela crise financeira. Primeiro com a queda de preço aí do açúcar, né? Porque lembram que eles foram as primeiras capitanias que deram certo, aí a questão da cana. Então começou a cair, né, o preço do açúcar e eles também começaram, eles tinham também plantações de algodão. E por causa da concorrência no exterior, então Pernambuco começou a ser prejudicado com isso, porque antes só saía daqui. Mas não, começou a sair de outros países também, tanto açúcar como, né, algodão, enfim. E aí começou a quebrar, né, o estado de Pernambuco, né? E aí veio um período de seca também muito grande aí na questão de Pernambuco, que atingiu toda a região do Nordeste, até hoje, né? O Nordeste ele sofre muito com a questão de seca, né? Causando muita fome e miséria, que não mudou muita coisa também, né, gente? O nordestino é um povo que sofre muito, tanto com a fome e com a miséria, por conta da seca, enfim, e também de governantes que não governam como é para ser governado, né? Com tudo isso, gente, os impostos não paravam de subir. Essa questão aí de Pernambuco, né? Ter se rebelado.
criando um clima de tensão em Pernambuco, que desejava essa liberdade, desejava sair das garras do rei, vamos falar assim, por conta desses impostos altíssimos. E por isso que aconteceu aí a Revolução de 1817, no qual, né, muitos se juntaram, se reuniram aí com o Pernambuco, porque eles faziam uma reuniãozinha secreta, pedindo mesmo a independência do Brasil de Portugal, tá? Então vamos lá. Eles pretendiam tornar o Brasil um país livre do domínio português e transformá-lo em uma república, que é hoje. Essa revolta foi abafada por tropas militares portuguesas e muitos revoltosos foram presos e condenados à morte. Vocês entenderam por que lá na outra página, quando o Dom João VI, né? Dom João incrementou a marinha e o exército, porque ele nada bobo, né? Ele sabia que iria ter revoltas aí por questão mesmo de aumento de impostos, de coisa, e impostos altíssimos. Criou o Banco do Brasil aí. Para o quê? Para centralizar o pagamento dos impostos, tudo nesse banco. Então, ele fortaleceu a marinha e o exército, por quê? Porque se tivesse revoltas, o que aconteceu? Ele abafaria aí por tropas militares, né? Os mais revoltosos, e muitos foram condenados à morte, tá bom? Vamos lá para a página 37, continuando. Página 37. Nessa mesma época, a população de Portugal estava insatisfeita com a permanência de Dom João. Então, ele já não estava sendo mais querido também pela população de Portugal. E sua corte no Brasil. Porque, gente, eles roubavam muito. O povo era muito prejudicado, né? Pois os franceses já haviam sido expulsos. Olha lá. Então, pensando lá em Portugal, os franceses haviam sido expulsos lá de Portugal já. Porém, os comerciantes e proprietários de terras brasileiros não queriam que o príncipe retornasse a Portugal. Então, olha lá, muitos comerciantes e proprietários de terras brasileiros, né? Pode ver que era o quê? Eram os mais nobres, né? Porque os pobres não tinham aí comércio, não eram proprietário de terras brasileiras, não queria que o príncipe retornasse a Portugal, porque com certeza o príncipe estava o quê? Beneficiando esse povo, com medo de ser retomada a prática do bloqueio comercial, porque quando Dom João veio para cá, ele liberou toda a parte comercial aí do Brasil, e os comerciantes foram os maiores beneficiados, impedindo-os de lucrar com as vendas de seus produtos e a outros países. Então, vocês estão vendo por quê? Que comerciantes e proprietários de terras não queriam mesmo que o rei voltasse, o príncipe, né, voltasse para Portugal, porque eles estavam com medo aí de impedirem eles de lucrar, né, com as vendas e os produtos para outros países, tá? Olha lá. Em 1818 foi coroado o rei de Portugal com o título de Dom João VI, certo? Agora sim, Dom João VI. 2 anos após a morte de sua mãe. Então, a mãe dele morreu, ele já governava, né? Vamos falar assim, por conta que a mãe era doente. E a mãe faleceu. E aí, depois de 2 anos, ele recebeu o título de Dom João VI, tá? E aí, olha lá. Dom João VI voltou a Portugal em 1821, porque temendo perder o seu trono, e deixou no Brasil seu filho, o príncipe regente Pedro, que era o Dom Pedro, tá? Então, olha lá, tá? A partida da corte do Rio, volta, né? Voltando aí para Portugal. Ok? Depois observem aí a foto na casa de vocês, tá? No livro, né? E aí, gente, com todo esse contexto, nós temos aqui 4 questões para responder aqui e mais 2 lá na página 38, tá? E vamos aí na primeira questão, olha lá. Logo que chegou ao Brasil, que cargo foi extinto pelo então príncipe regente Dom João VI? E por quê?
O cargo que foi extinto, gente, foi o cargo de governador geral. Lembra que eu falei que tinha um governador aqui que comandava e mandava tudo para Portugal, porque Dom João estava lá, né, o rei, né, o príncipe estava lá? Então, primeira coisa, se ele veio para cá, então não precisava de um governo geral mais. Então, ele dominou aí, né? Então, o primeiro cargo que foi extinto foi o cargo de governador geral. Por quê, gente? Porque ele próprio iria governar. Ele quem? O príncipe regente, Dom João, ok? Então, essa é a resposta. Vamos na B. Que benefícios a cidade do Rio de Janeiro teve com a presença da corte portuguesa? O Rio de Janeiro, gente, com a presença da corte, ele cresceu muito e foi modernizado no estilo europeu, né? Então, assim, cresceu por quê, Porque houve aí um grande incentivo na cultura europeia, com a construção, né, da Biblioteca Real. Que mais? Houve aí a construção do Jardim Botânico, que passou a ser um lugar de lazer aí pelos moradores, né, pelos nobres. Houve a criação da imprensa régia, né, do primeiro jornal, a Gazeta do Rio de Janeiro, a criação de escolas de artes e medicina. Então, esses foram os benefícios, né, trazidos. Então, você pode aí resumir toda essa questão B respondendo o seguinte: a cidade do Rio de Janeiro cresceu e foi modernizada ao estilo europeu, com criação de biblioteca, com criação da imprensa régia, de jornais, né? Com criação de escolas de arte e medicina, tá bom? Essa é a resposta da B. Vamos na C. Que prejuízos a presença da corte trouxe para o Rio de Janeiro? Muitos, né? Por quê? Muitas pessoas foram desalojadas e empurradas para as regiões mais distantes de onde moravam. Então, esses foram prejuízos. Lembra lá da sigla na porta, que a Pro falou com vocês, e nós lemos no texto, né? Príncipe, né? Regente. Põe assim na rua, né? Eles liam, né? Os menos favorecidos. Então, que prejuízo a presença da corte trouxe para o Rio de Janeiro? Muitas pessoas foram desalojadas, tá? Essa é a resposta. Empurrada para as regiões mais distantes de onde eles moravam, tá? Algumas foram morar nos morros. Essa é a resposta da letra C, tá? Então, a questão do desalojamento dessas pessoas, e eles colocaram mesmo sem dó para regiões mais distantes, e muitos foram morar nos morros, nas encostas, que são as famosas favelas do Rio de Janeiro hoje, tá bom? Vamos na D. Por que o rei Dom João VI precisou voltar para Portugal? Porque ele estava sendo pressionado a voltar, né, gente? A Portugal para assumir o trono dele lá e cuidar de seu país. Mas ele nada bobo, ele deixou o filho dele aqui, né? Porque ele também não queria perder o domínio aqui. Então, primeira coisa, porque ele estava sendo pressionado a voltar a Portugal para assumir e cuidar do trono, cuidar do país dele, né? E aí, o que aconteceu? Em 1821, deixou o filho Pedro em seu lugar como príncipe regente. Então, ele foi para Portugal porque ele estava sendo pressionado, essa vai ser a resposta, para assumir o trono e cuidar do seu país, deixando no seu lugar o príncipe regente, filho dele, chamado Pedro, ok? Então, essa é a resposta da letra D na página 37. Vamos para a página 38. Página 38, gente, nós temos aí um caça-palavra, tá? Na questão número 5. Então, nós temos aí algumas palavras que vocês vão procurar. Olha lá. Localize no caça-palavra 6 benefícios criados pelo Dom João durante sua estada no Brasil. Então, a primeira palavra é a Biblioteca Nacional. Você vai procurar aí, tá? Outro benefício, o Banco do Brasil. São 6, tá, gente? Banco do Brasil. Nós temos também o observatório que foi criado por Dom João. Outro, o Jardim Botânico.
tá? Jardim Botânico, lá no Rio de Janeiro. A imprensa régia também foi criada aí por Dom João, tá? Imprensa régia, já tô localizando tudo aqui, tá? E mais um que foi a abertura dos portos. Então, nós temos aí 6 benefícios que eu acabei de falar, que você vai procurar aí no caça-palavra. Nós temos na horizontal e na vertical, tá bom? Procure qualquer coisa, chama pro que a Pro vai sanando as dúvidas de vocês aí no caça-palavra. Mas tá fácil, né? 6 palavras: Biblioteca Nacional, Banco do Brasil, Observatório, Jardim Botânico, Imprensa Régia e abertura dos portos. Esses foram os benefícios aí criados, que até hoje existe aí, né? Criados durante a estada de Dom João aqui no Brasil, tá bom? E vamos completar aí o quadro, que é a última atividade na página 38, comparando a conjuração mineira, que nós vimos lá na exploração do ouro, com a Revolução Pernambucana, tá? Então, vamos lá. Local, conjuração mineira. Onde aconteceu? Foi realizada em Minas Gerais, na Vila Rica, tá? Minas Gerais, Vila Rica. E a Revolução Pernambucana foi realizada em Pernambuco, tá? Então, uma foi em Minas, na Vila Rica, e outra em Pernambuco. Qual era o objetivo da conjuração mineira, gente? Tornar o Brasil livre de Portugal e construir uma república. Então, a conjuração mineira também, já com a revolta lá dos altos impostos, né? Na questão do ouro e exploração do ouro, eles também queriam aí tornar Portugal, o Brasil livre de Portugal, né? E constituir aí uma república. E a Revolução Pernambucana, a mesma coisa. Tornar o Brasil livre de Portugal e constituir uma república. Então, a resposta é a mesma aqui no objetivo, tanto na conjuração mineira como na Revolução Pernambucana. Eles queriam mesmo tornar o Brasil livre de Portugal, porque não aguentava mais os impostos altíssimos, né? As condições impostas aí pelo príncipe regente Dom João. E queriam que aqui fosse o quê? Uma república, né? Que é essa república, gente, o direito aí de ter um governador, um presidente, enfim, tirar mesmo todo o poder das mãos de Portugal, que explorou muito, né, o nosso país. Vamos lá. E como finalizou o desfecho? Aqui vocês vão responder. Na conjuração mineira, como terminou? A maioria dos rebelados, né, foram presos e degredados, né? Tiradentes, no caso, que foi o líder aí da conjuração mineira, ele foi enforcado, né? Não foi muito diferente. Então, aqui, a maioria dos rebeldes, né, foram presos e degredados e Tiradentes foi enforcado. Então, essa é a resposta do desfecho aqui. E aqui na Revolução Pernambucana, a maioria também dos rebeldes foram presos e os líderes condenados à morte. Então, não teve aí muita diferença, né? Então, você vai responder conforme a explicação da professora aqui no vídeo, tá bom? Então, por hoje é isso, na aula de História, tá? A gente vai dar continuidade ainda essa semana, finalizando esse capítulo, mas por hoje é isso aí, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês me chamem. E o WhatsApp que a Pro vai sanando as dúvidas de vocês, tá bom? Aqui tem até o jornal, olha lá, a Gazeta do Rio de Janeiro, como era o jornal. Observem aí na casa de vocês. A Pro passou e nem observou, né, no vídeo, mas agora já observando, tá certo? Então, bons estudos para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.